Então lançou o novo filme, né, do Godzilla vs King Kong, o novo Império, o novo filme da Legendary do Godzilla, que também envolve o King Kong. E você deve estar se perguntando, é bom esse filme? É naquela, sabe? E se você, assim, é fã, é uma história do jogo do filme do FNAF. Se você é fã, é bom até. Mas não vai esperando uma puta obra cinematográfica, porque esse filme não é isso. É um filme que, se eu fosse falar mais tecnicamente, é um filme ruim. Mas se você é fã do Godzilla, você não tá nem aí pra isso, né? Você só quer ver uns dois monstros se batendo e é isso que importa no final das contas, né? Então, eu diria que é bom, mas você tem que ser a audiência para aquele filme para você achar ele bom. Você tem que estar com uma outra mentalidade para filmes desse tipo. É tipo Transformers. É um filme que não tem a proposta de fazer uma puta história, uma puta fotografia. É só um filme que quer fazer monstros brigarem, e é isso. E nesse quesito ele funciona muito bem, mas em outros quesitos que eu vou falar agora, ele já peca um pouco mais, principalmente na questão da história. Tem muita gente que fala que a parte dos humanos em filmes do Godzilla são as piores partes, que são partes que poderiam tirar, que não tem importância nenhuma. Eu discordo completamente, a parte humana no Godzilla é tão importante quanto o resto, porque eu tenho que ter algum motivo do porquê continuar assistindo aquele filme. Não pode ser 1h30 só de monstros brigando, que senão ia ficar chato, né? Tem que ter sabe, uma transição, que acontece algo que não está acontecendo muita coisa, não tem briga, não tem nada, para eu poder dar uma descansada no cérebro, prestar atenção um pouco mais no filme e não ficar só, briga, briga, sabe? Então, é importante não só por causa disso, mas por eu querer me importar com aquele filme. Eu me importo mais com o filme quando tem os humanos. E nesse filme eu não me importo com os humanos, porque a história não é muito bem feita. É um filme que a história não me interessou nem um pouco, pra ser sincero assim. Eu acho que até agora, dos filmes da Legendary, esse filme foi o que teve a história mais fraca. Eu realmente não tava nem aí pra história. Tinha horas que eu minimizava o filme e ficava só escutando ele enquanto eu fazia outra coisa. E aí quando começava a briga de monstros eu voltava pro filme e eu via a briga e falava nice. E aí quando acabava a briga eu tirava. Porque a história realmente estava tão desinteressante que pra mim eu não tava nem aí pra história muitas vezes. Eu basicamente só continuei assistindo porque eu sabia que ia ter luta da hora e eu queria ver as lutas. Então, é isso, né? Eu tenho que falar um negócio assim que tá acontecendo isso desde o Godzilla vs Kong, o primeiro, né? Que a Legendary tem tentado fazer isso e que tá me incomodando. Tá começando a funcionar um pouco melhor agora, mas ainda tá me incomodando essa questão, que é tentar fazer o Kong parecer um personagem da hora. Desculpe aí se tem alguém aí que é fã do King Kong, mas pra mim o King Kong é muito chato. Ele não tem graça nenhuma, o King Kong. Ele é só um gorila gigante. E aí, desde o filme Godzilla vs Kong, que eles estão tentando forçar artificialmente ele ficar da hora. Deram uma machadinha pra ele, aí deram agora uma manopla pra ele. Daqui a pouco, sei lá, vão dar um AK-47 pra ele. Sinceramente, ia ser engraçado ver o Kong com uma AK-47. Eu não vou criticar. Eu acho que eu ia começar a respeitar mais o Kong se eu visse ele com uma AK-47 na mão. Mas é um negócio muito artificial que não vem naturalmente. O Godzilla ele foi criado naturalmente para ser da hora. É uma comparação meio besta que eu vou fazer agora, porque nenhum dos dois são muito heróis, mas dizem, né, que um herói só é bom conforme os vilões deles também são bons. E o Godzilla tem bons vilões. Tem Hedorah, tem King Ghidorah, tem Destoroyah, tem Anguirus. Mothra já foi um vilão. Deixou de ser um vilão para ser meio que um aliado do Godzilla, mas já foi um vilão. Teve vários vilões aí por muito tempo aí, que todos eles têm um poder diferente, tem uma coisa diferente, tem uma estética diferente, tudo diferente, que são icônicos e você lembra e você fala, cara, o Godzilla é muito da hora por ter enfrentado esses vilões. O Kong não tem vilões. Se a gente for o primeiro, eu gosto do primeiro filme, o filme do Peter Jackson, mas esses dois filmes do Godzilla, os vilões são os humanos, os dois são os humanos. O Godzilla na Ilha da Caveira, basicamente também o vilão são os humanos. E agora, nesse último filme, eles até criaram um vilão pro King Kong. Só que esse vilão do King Kong não é muito inspirado, ele é mais um gorila gigante. Eu gosto dele, eu acho ele da hora como personagem. Ele
tem um estilo diferente, tem uma estética diferente, do jeito que ele se move, do jeito que ele anda, do jeito que ele age. E até de certa maneira funciona, porque tem uma hora que o vilão começa a rir da cara do King Kong, e eu começo a olhar pro filme falando assim, pô, que isso? Ô King Kong, o cara acabou de entrar no ônibus, você vai deixar ele sentar na janelinha assim, pô, mostra que tu é o rei, cara. Então funcionou de certa maneira esse vilão assim do King Kong, mas eu ainda achei que eles podiam ir mais além. Eu achei que ele foi um vilão que foi um pouco genérico. Ele podia ter um design um pouco diferente, uma história diferente, tudo diferente nele. Porque ele é só aquele ditador, aquele estereótipo de ditador que tem um pet lá que ele tortura, que esse pet aí vai contra todo mundo. E esse pet até que é da hora, ele é meio que um mini Godzilla que solta gelo pela boca. Mas é isso, não tem nada muito icônico nele, é só um gorila gigante de novo. Tem milhares de espécies de animais no mundo. Pelo menos pega uma espécie diferente de animal, sei lá, pega uma chinchila, faz uma chinchila gigante pra lutar contra o King Kong, sei lá. Até metade do filme eu tava bem entediado, assim, porque até que tinha as lutas, assim, mas as lutas demoravam demais pra acontecer. A luta final foi o que me fez subir um ponto a mais nesse filme, porque ele tava um filme nota 6, tava um filme assim, sabe, eu não tava nem um pouco interessado por ele. Tinha lutas assim no meio do filme que estavam legais, assim, mas elas começavam e acabavam muito rápido, e tinha muita cena do King Kong, que eu falei, esse King Kong não tem interesse nenhum pelo King Kong, ele é um personagem chato pra mim, não teve muita coisa do Godzilla, e eu fiquei, porra, não tem muita coisa acontecendo nesse filme, tá meio chato. Até chegar a luta final, que a luta final foi bem da hora e aí me fez subir de 6 pra 7. Eu falei, porra, agora sim, era isso que eu tava querendo ver o filme inteiro. Uma luta da hora entre monstros, era isso só que eu queria ver. Geralmente eles mostram isso no final, mas só no final. Por isso que eu não subi muita coisa, eu subi só um ponto pra não ficar numa nota muito baixa. E é por isso que eu digo que esse filme é um filme que não é muito para as pessoas que é do público geral, principalmente as pessoas que assistiram Godzilla Minus One, porque não é um filme Godzilla Minus One, é um filme de luta, é um filme de briga, é um filme, sabe, que você vai assistir só para se divertir, você não vai assistir lá para refletir. E esses filmes têm espaço sim no cinema, principalmente em Godzilla. Eu vejo muita gente na internet, principalmente lá nos Estados Unidos, que do nada, por causa do Godzilla Minus One, começou a falar que não, que americano não sabe fazer filme de Godzilla porque Godzilla não pode ser um cara que luta, não pode ser um personagem que briga e que salva os Estados Unidos, que ele tem que ser uma metáfora, ele tem que ser um personagem sério, tem que ser um personagem dramático, ele não tem que ser nada. Godzilla ele é um camaleão basicamente, ele tem várias formas e várias cores. Então esse filme, o Godzilla ser um herói da Marvel basicamente, não muda nada. É a mesma coisa, acontece isso no Japão, aconteceu isso bastante na Era Showa no Japão. Então ele lutar contra outros monstros e salvar o mundo, entre aspas, que não é muito isso que ele faz, ele só está agindo com a natureza dele, mas isso acontece no Japão já faz anos, isso não é novidade. É que só agora que os americanos estão vendo isso. Então só agora que estão sabendo que o Godzilla também luta contra outros monstros. Não é novidade isso. Outra coisa que eu vi de crítica nesse filme é o fato do Godzilla correr. E eu acho isso muito engraçado, porque a gente está falando de uma lagartixa gigante que solta bafo atômico pela boca. E a gente está discutindo que é irrealista ele correr. É uma lagartixa gigante que solta bafo atômico. E você está reclamando dele correr? Foda-se, cara! O filme não fica ruim só por causa desse quesito. Você pode não gostar das partes desse filme que são mais genéricas, mais de luta e de ter pouca coisa pra dizer, ter pouca metáfora, que ser um filme mais sem nada, ser um filme mais vazio, um filme que é mais pra blockbuster, um filme que é mais pro público geral, que é pra luta. Beleza, eu entendo essa questão. Você não gostar desse filme porque você prefere um filme tipo Minus One, que é um filme mais dramático, que tem uma história mais bem desenvolvida, tem personagens mais bem desenvolvidos, eu entendo essa questão. Agora você começar a falar que esse filme é ruim porque o Godzilla corre. Aí, porra, por favor, meu amigão. Por favor, amigão. Mas é isso, que nem eu falei, repetindo. Se você é fã de Godzilla, você vai gostar. Se você não é fã de Godzilla, não assiste. Assiste o Minus One, que esse tu vai gostar. Não assiste esse. Assiste qualquer outra coisa. Assiste qualquer outra coisa, mas não assiste esse. E é isso,
Tanto tempo já sem vídeo no YouTube, no canal, é porque eu tava com preguiça mesmo, tem que ficar montando essa porra toda. Nossa, é um saco ficar montando tudo isso só pra poder fazer um vídeo, sabe? Isso é um saco, um saco. É por isso que quando eu monto a câmera eu faço tudo num dia só. Gravo um monte de vídeo num dia só, porque foda-se. Mas é isso, eu já mudei de assunto, isso aqui não tem nada a ver com coisas, eu tô há tanto tempo sem gravar que eu começo a falar um monte de coisa para a câmera que não tem nada... Deixa eu acabar o vídeo antes que eu comece a entrar numa outra tangente que não tem nada a ver com o assunto. Falou!